fim do ano está chegando e nós passamos por muitas situações nos últimos 2 anos, né? Então aqui nós vamos falar no podcast da Unimed, te convido a conversar comigo, Ricardo Takaki, sou psicólogo, sobre a ansiedade, como desacelerar e lidar melhor com essa questão. Olá, estamos aqui para mais um episódio do podcast da Unimed Campo Grande, Cuidar de Você. Hoje com Ricardo Takaki. E, Ricardo, não sou eu que vou te apresentar, eu quero que você fale um pouquinho do Ricardo, psicólogo, para nós, por favor. Tá certo. Bom, eu sou Ricardo Takaki, né? Me formei em psicologia, atuo desde então na área clínica como psicólogo, né? E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante para mim, porque eu mesmo vivi muito disso na minha história de vida pessoal e, de repente, até posso compartilhar um pouco com você também, legal, né, Fabi? Legal. O nosso tema hoje, gente, desacelere, tá? Como superar a ansiedade. E aí é isso que eu vou pedir para você tentar trazer um pouquinho para nós, se é possível mesmo superar a ansiedade, controlar a ansiedade, enfim, como viver com isso tudo. Porque vamos lá, gente, retomando um pouquinho, né? Nós viemos aí, Ricardo, 2020, 2021, com tanta coisa acontecendo nas nossas vidas, né? E claro, não tem como não remeter à pandemia da Covid-19. Isso tudo trouxe aí uma ansiedade, um cenário, uma situação totalmente diferente para nós, né? Não só como pessoas, mas profissionais. Enfim, o mundo passou por vem passando por processos e mudanças aí. Como que vai ser 2022? Ou o que você me traz desse cenário? Vocês que estão tão próximos de entender as pessoas nisso, né? Sim. 2022 vai ser aquele ano de restaurar o que ficou, né? Eu acredito que quando a gente pensa numa pandemia, numa situação em que nós passamos diversos tipos de privações, inseguranças, incertezas, desde a saúde, principalmente a saúde, mas a econômica, financeira, nós precisamos nos reinventar nesse período. Mas diante de um futuro que era incerto, com certeza a ansiedade ela aparece. E essa aceleração, né? Porque nós, assim, ao contrário do que se imaginou, vamos desacelerar ou desaceleramos nesse período, na verdade eu entendo que nós aceleramos foi mais, porque tivemos que reinventar, viver situações diferentes, né? Ansiedade, claro, mega que aumentou. A questão da ansiedade durante o período pandêmico foi, na verdade, só um agravante, porque esse crescimento de acelerar do mundo já vem há muito tempo. Né? Então, a pandemia ela só foi um fermento que fez a coisa ficar mais visível, né? E dificultar um pouco a nossa vida. Mas já antes disso, nós vínhamos já num ritmo muito acelerado. E o que se faz para desacelerar? Para controlar tudo isso? Tem alguma coisa? Divide aí com a gente essa possível Olha, eu sempre técnica. falo assim, que quando a gente pensa em situações mais nesse sentido das emoções, a própria ansiedade, controlar nem sempre é o melhor caminho. Tentar controlar ou forçar um controle nem sempre é o melhor caminho, mas aprender a administrar, aprender a lidar com isso, a viver com isso, até porque a ansiedade em si não é tão ruim. Ela é natural e faz parte do nosso organismo. Ufa. Né? Te tranquiliza isso, né? Pensar dessa forma. Porque, realmente, na natureza, nós temos ansiedade. Né? Okay. A questão é que, com as questões da vida moderna, acaba que essa ansiedade se torna um pouco mais agravada. Né? Em determinados casos, as pessoas podem acabar tendo diagnóstico, por exemplo, de uma síndrome, né? Do pânico, por exemplo, que é bem típica da ansiedade, ou um transtorno de ansiedade generalizado, e que comum, faz parte. Assim, se é que pode se falar, né? Veja, de forma leiga eu te dizendo, parece que está comum. Ou se ouve falar muito mais e de uma forma mais assim, sem preconceito, né? As pessoas aceitam mais ser diagnosticadas e tratar, né? Conviver, como você falou, com uma possível síndrome, com uma situação que eu tenho uma terapia, eu tenho um cuidado, tudo para isso, né? Sim, exatamente. Então, assim, o que acontece é que hoje a ansiedade ou estresse acaba sendo um adjetivo a mais para a personalidade, né? Além de você ser uma pessoa assim ou de outro jeito, você fala, eu sou ansioso, eu sou ansiosa, né? Eu sou estressado. Então, a gente já coloca isso meio que para se descrever, né? Numa apresentação, tipo, não por me exemplo. Deixa ansioso, né? Sim, não me tem deixa negócio ansioso, assim. né? Me acelera. Não sei se tem um tempo que tinha uma série na TV que é uma personagem, quando ela ficava ansiosa, ela fazia assim no peito, né? Eu lembro. Lembra dela? Assim, então, acho que era uma novela. era uma série de humor, né? Então, assim, essa coisa da palpitação, né? Acelerou, nossa...
A ansiedade, ela tem vários sintomas quando ela está agravada, né? A insônia, por exemplo. Então, até a questão da insônia, as pessoas pensam assim, eu não consegui dormir. Não, você às vezes até dorme, mas você não sente que aquele sono foi reparador. Você acorda no dia seguinte como se estivesse cansado, né? No dia anterior a mesma coisa, dando uma sequência, e isso pode ser uma insônia também, né? E o corpo, assim, existe, né, uma diferença do cansaço físico para o mental. Sim. E aí eu vou te falar porque eu vivo muito isso, né, como você falou. O seu corpo até está cansado, mas a mente, ela está acelerada e ela está te chamando para ficar ali desperto e fazendo muita coisa, né? Sim. E, Fabi, você faz alguma atividade física, algo assim que te ajuda? Porque tem várias formas, né, da gente pensar em lidar com a ansiedade, e uma delas é a atividade física ou qualquer outras atividades. Não sei o que você tem costume de fazer. Eu costumo falar assim que toda a situação da pandemia me trouxe também algumas coisas positivas. Eu sou ansiosa. Eu brinco muito, eu nasci ansiosa, por assim dizer, entendeu? Mas eu faço tenho tratamentos, enfim, faço terapia. Eu costumo dizer que a terapia é algo que toda pessoa deveria se permitir, né? Porque faz muito bem para a gente. Mas eu descobri na atividade física uma forma de auxiliar isso. Vitamina D, eu aprendi que o sol... faz o sol em cápsula, né? Que a gente compra na farmácia. Não, mas eu até aprendi a tomar sol de forma moderada, né? Também, porque nós somos tão brancos que tem que cuidar isso também. Mas eu aprendi a tomar e ter um horário de sol. Então, a vitamina D me faz muito bem e a alimentação. Sim. São 3 coisas assim que eu descobri e no momento da pandemia isso também me ajudou bastante, né? Porque eu tinha mais ansiedade por questões de ficar muito tempo dentro de casa, sozinha, trabalho e tudo isso. Mas isso é muito legal. E se eu pudesse, né, falar para as pessoas, vale a pena procurar alternativas para que a gente possa controlar ou viver melhor. Sendo ansioso, né? Sim. Sendo ansioso. Eu sempre falo assim, que tem coisas que não funcionam quando o assunto é ansiedade. Por exemplo, ignorar, né? Deixar para depois, achar que vai passar e não fazer nada para lidar com isso, né? Mas dentre as atividades que realmente contribuem para uma melhora desse quadro da ansiedade, é sim a terapia, como você falou. A atividade física que seja prazerosa, né? Para a pessoa. Escolher um hobby nessa pandemia. Quantas pessoas, eu mesmo, durante a pandemia, eu comecei a colecionar suculentas, né? Porque daí um monte nessa casa. Não, primeiro que eu comecei matando todas, né? Depois a gente aprende a trabalhar com elas e entender o ritmo delas enquanto natureza delas, né? Elas precisam de água 1 vez, 2 na semana. Então, às vezes, a gente usa isso como uma reflexão também para entender que cada um tem seu ritmo. Né? E esse ritmo, ele precisa ser respeitado. Então, alguns hobbies ajudam também a gente a lidar com a ansiedade. Atividade física, esportes, o lazer bem estruturado. Ô, Ricardo, e deixa eu te falar, eu acho também que é muito importante, tá? Veja, me corrija se eu estiver errado. Aceitar que você é uma pessoa ansiosa. Né? Você tentar brigar, igual você falou. Não tente fugir dessa situação. Isso. E talvez um primeiro passo para você aceitar o fato de ter uma ansiedade um pouquinho acima é começar também a pensar assim, eu estou num quadro de ansiedade. Então, isso é passageiro também. Né? Então, acho que essa é uma visão que talvez para 2022, cada vez mais as pessoas vão, de repente, começar a assimilar que realmente as coisas têm um início, meio e fim. Né? Tanto as coisas boas quanto as coisas não tão boas, elas vão ter um ciclo até que ela se finaliza. Né? Tudo é meio transitório. Né? Não tem nada que seja totalmente fixo ou permanente na vida. Né? Essa é uma visão mais existencialista que eu gosto bastante, né? Dentro do meu trabalho como psicólogo, porque a gente percebe que a mudança está acontecendo, mas a gente se fixa muitas vezes em alguns pontos, justamente porque ali é um ponto que me parece seguro. Até o desconforto é seguro para mim, porque eu já conheço. Né? Então eu preciso às vezes sair dessa zona em que está difícil, em que é tudo mesmo do mesmo, e aí sim pensar num futuro diferente, né? E é interessante isso que você traz, né? Você vê, é uma coisa que não é boa, que a gente sabe que não é boa, mas ela é uma zona de conforto. Sim. E eu fico convivendo com ela ali. Então, se eu não fizer algo, né, que eu entre num sentido contrário a ficar nessa zona de conforto, algo que incomoda, porque ser ansioso, ser muito acelerado, ou estar, né, melhor, vamos usar um estar,
não é uma coisa boa, Sim, certo? exatamente. Às vezes a pessoa chega para mim no consultório e fala, não, já fiz de tudo para resolver a questão da ansiedade. Eu falei, você já tentou ficar com a ansiedade? Ficar um pouquinho com ela, escutar o que ela tem a te dizer, porque tudo que a gente sente, as nossas emoções, elas são mensagens que o nosso corpo está dando. Então, se você está com essa ansiedade em excesso, alguma coisa ali no seu entorno, na sua vida íntima, no seu interior e também externo, pode estar te afetando. Está te incomodando, tem sim. que ser mudado, né? E aí, quando você fala assim no seu externo, também vamos trazer um pouquinho para a carreira profissional, né? Sim. Que nós, cada vez mais, como profissionais, o mercado nos cobra, a internet, essa tecnologia toda que está aí, até nós teremos um podcast depois para falar dessa questão da tecnologia, que é extremamente positiva, mas que trouxe toda essa aceleração também para nós, pessoas, né? Sim. A carreira profissional, como eu posso controlar ou como conviver melhor com toda essa aceleração e essa ansiedade que se cria nos cenários profissionais, Sim, né? Atualmente a gente vive muito isso, né? Até tem um texto lá chamado A Sociedade do Cansaço. É um texto que fala justamente disso, que nesse momento de 2001 para cá, nós temos vivido na sociedade uma crescente competição da gente com a gente mesmo. Né? Até uma certa ditadura do otimismo. Né? Uma vez eu participei de um curso e tinha um participante que ele disse assim, né? Hoje eu estou ótimo para excelente. Quer dizer, não tenho espaço para sentir também as adversidades que a vida vai trazer. E que né? são, que é normal. É normal, né? Isso, isso. A pessoa que acha que vai viver sempre como se fosse num jardim do Éden, está enganada, né? Isso porque, é o conto de fadas lá da nossa infância, né? Em todo lugar a gente busca felizes para sempre, mas a felicidade é um estado que a gente alcança, mas ela também, como todos os outros estados emocionais, como a ansiedade, o estresse, também passa, né? E nós precisamos depois buscar de novo atividades, vivências, né, que permitam sentir novamente aquela emoção, né? E viver, né? E viver, experimentar a vida, né? Eu acho que uma coisa importante, e isso é um eterno, seremos sempre eternos aprendizes nisso, né? É entender que nem tudo tem e estará bom o tempo todo. Isso. Né? Porque também está errado. Não pode. Se você está vivendo, você vai ter um momento. Sim. Eu já tive muitos casos de jovens que chegam com a questão da indecisão sobre a profissão. Né? Aí a gente vai lá trabalhar uma orientação profissional. E dentro disso é interessante que eles sempre imaginam que a profissão perfeita é aquela que ele vai ser feliz todo santo dia. Né? E quando a gente se forma e vai trabalhar com aquilo que gosta, melhor ainda, se você puder trabalhar com algo que você goste, né? Mas você vai saber que mesmo no seu dia a dia, você vai cansar. As adversidades. As situações, você vai cansar também, né? E aí é que entra aquela questão, por exemplo, quando a gente tem uma autocrítica muito grande, umas autoexigências muito fortes, né? Em que a gente vai se estressando até chegar, às vezes, num problema maior, como a síndrome de burnout. Eu quero que, agora que você entrou na síndrome de burnout, falou um pouquinho da sociedade do cansaço. Sociedade de cansaço ou do cansaço? Eles chamam de... Tem dois nomes, né? Eles chamam tanto de... na verdade, é um filósofo sul-coreano que ele trouxe essa ideia. Ele está na Alemanha, trabalha lá, e ele trouxe essa ideia de sociedade do desempenho ou sociedade do cansaço. Entendi. Né? Em que nós estamos cansados, sentindo que não fez nada o dia inteiro, né? Chega no final do dia exausto e achando que a vida ainda não está boa o bastante. Né? Que não está suficiente. Exatamente. Né? Ele traz essa ideia muito interessante porque anteriormente a filosofia até ela se voltava mais para aquilo de a sociedade trazer regras e nós precisávamos obedecer essas regras. Nos encaixar nas regras. E a partir dali, nesse novo momento, ele analisou que nós estamos agora lidando com as nossas próprias regras internas. Entendi. De que eu tenho que ser assim, eu tenho que alcançar aquilo, eu tenho que ser dessa forma. E aí entra o perigo desse otimismo, sempre só otimismo, né? E aí deixa eu só fazer um parêntese aqui, porque é uma curiosidade mesmo. Isso tem diríamos assim, uma geração que se cobra mais, que está mais nisso, ou na verdade, se é que eu posso falar, é um mal ou uma situação que está posta para todas as gerações. Vamos lá, do jovem, a criança, porque a gente sabe que criança tem, né?
a criança ou o adolescente, o mais jovem, Sim. enfim. O que a gente entende dentro desse texto, né, desse filósofo, é que as gerações, talvez, de 2021 para cá, tenham encarado uma sociedade que cobra-se esse desempenho, cobra-se esse cansaço, né? Entendi. Então, talvez de 2001 para cá, quem nasceu ou quem está ativo ainda nesse período vai ser impactado, sim, pelos movimentos da própria sociedade, né? Entendi. Vamos lá, né? Vamos ter que aguentar o tranco. Vamos aguentar, né? A gente fala assim, tem que aguentar o tranco, mas na verdade a gente precisa aprender a lidar com esses trancos que a vida vai trazer, né? Eu acho importante isso que você fala, né? Aprender a lidar. Sim. Quando a gente aprende a conviver, a se cobrar menos, a entender que hoje eu vou estar bem, de repente daqui a 10 minutos eu posso não estar tão bem, mas não tem problema, porque eu tenho que entender o que está acontecendo. Sim. Eu acho que na medida possível a gente vai levando a vida mais leve, né? Exatamente. Mais aceitável. Sabe que coisa, tem uma forma da gente levar as situações que a gente vive com mais leveza, né? A gente pensa assim, mas o Ricardo vai lá no podcast da Unimed e fala assim, não, você precisa ser mais leve, você, né? Mas não diz como. Uma forma muito simples da gente, pelo menos intelectualmente, né, pela nossa razão aqui, entender que dá para ser mais leve, é você pensar assim no seu melhor amigo. Ele estando na mesma situação que você, num problema difícil, algo que ele não está conseguindo resolver, o que você faria, Fabi? Como que você ajudaria um amigo numa situação difícil, de um estresse, de um burnout? O que você chegaria com esse amigo, que você faria? Conte comigo. Conte comigo, né? Eu gosto muito disso, conte comigo. Tipo, o mínimo, né, que você tenta é estar próximo. Sim, estar a pandemia próximo. nos afastou fisicamente, mas acha alternativas de estar próximo, né? Exatamente. Então, conte comigo, né? Estar próximo da pessoa. Ouvir a pessoa. Ouvir a né? pessoa, muito bom, né? Então, ouvir, agora, imagina que esse amigo é você. Entendi. Entendeu? Então, o que você faria com seu melhor amigo para ajudar ele a sair de uma situação de um grande estresse, de uma ansiedade muito grande, você vai fazer com você, né? Por isso, então, é legal. Ouça, né? Ouça Sim. o que o seu corpo está falando, ouça o que sua mente está pedindo. Sim. Ouça Tem seu coração. Uma né? palavrinha que eu estou gostando muito de usar, que é o autocompaixão. Autocompaixão significa você olhar para si mesmo como se você fosse seu melhor amigo. Que legal, né? isso. Então, o exercício é realmente de você projetar no externo, né, numa pessoa que você conheça muito próxima, que você ame, que você tenha muita intimidade, o problema que você tem, e você fala, nossa, como que eu lidaria com esse amigo, né? Entendi. E aí você faz com você mesmo. Então, a gente usa e os mecanismos, né? aí da psicologia para se aceitar mais, né? Você sabe que a minha terapeuta, ela fala muito isso. Fabi, permita-se olhar para você. Sim. E permita-se, assim, sofrer, né? Porque o olhar para si tem momentos que vai te trazer dor. Sim, afinal de contas, ninguém é perfeito. Exatamente. E o olhar para si, quando a gente fala disso, para um pouco o ritmo que tá, né? E olha para aquilo que você não tá olhando. Então, assim, como faz isso, né? Sair do automático. Então, como a gente aprende a dirigir, por exemplo. Quando você vê, você tá no trânsito conversando com o seu carona, tá olhando para outras coisas, vendo a rua, mas o pé no acelerador, no freio, tá tudo automático, né? Então, sair do automático significa começar a fazer coisas que você não fazia antes também. Testar coisas diferentes, pegar um caminho novo na volta para casa, escovar os dentes com a mão que não é a dominante, sabe? Fazer umas brincadeiras, assim, uma provocação com o seu cérebro também, mas no nível mais profundo, seria justamente isso, de o que você ainda não se permitiu vivenciar, o que você ainda não se permitiu experimentar na vida, né? E olhar para isso e falar, não, isso é um objetivo para mim, eu quero ter uma experiência diferente na minha vida. Né? Isso é legal, né? Eu acho que mais do que nunca nós precisamos trazer isso, né? Sim. Cuidar, olhar para si. Você tocou num assunto lá atrás e eu quero retomar com você. Síndrome de burnout. Isso. Burnout. É burnout, Fala um pouquinho dessa síndrome para nós. Então, essa é uma síndrome da nossa modernidade, né? Porque é como se você tivesse um pavio dentro da sua cabeça, né? Brincando assim, um fusível que queima, né? Então, você precisa lidar com isso. O burnout, na verdade, é uma sequência depois de um estresse muito grande. Entendi. Então, o estresse, ele tem alguns níveis. Por exemplo, quando você está num dia mais ou menos estressante, você tem um alerta, né? Por exemplo, você pode sentir tensão muscular, um certo cansaço físico, às vezes uma dor de cabeça, né? E aí você chega em casa, relaxa, passou. Só que quando esse estresse ele começa a se acumular no seu organismo, você não lida com ele, não faz nada para melhorar, ele vai entrando num estado de exaustão.
E quando essa exaustão chega, e aí queimam seus pavis, né? Aí é realmente o burnout, um esgotamento físico, mental, emocional. É o branco, parei. O parei, é exatamente isso. Corpo e mente para. Né? É basicamente assim, se você não se permite fazer pausas ao longo da sua história, né? Fazer pausas ao longo da sua semana, do seu dia, para cuidar um pouquinho de você, o seu próprio organismo vai te parar. Isso eu acho que, não sei, né? Todos nós já passamos por isso, né? Sim. Nós somos, dá para ver aqui, você mesmo falou que você também teve experiências, né? Eu também digo muito da minha experiência. O organismo e a mente, eles vão parar. Exatamente. É a sobrevivência do mecanismo, por assim dizer. Exatamente, é sobrevivência mesmo. Então, assim, por que a gente acaba adoecendo, por que a gente acaba sofrendo, por exemplo, com burnout? Porque o nosso corpo, ele quer viver. Ele quer sobreviver. Então, se você continuar como está, você vai à falência, né? Exatamente. Você vai acabar se prejudicando num nível mais agravado. Então, antes que isso aconteça, o nosso organismo ele produz situações para que a gente pare, se cuide, reorganize a vida e siga em frente. Aí nós vamos entrar numa questão e vai vir muito para a sua área profissional, né? O meu organismo, meu corpo, ele mostrou que vamos parar. Sim. Tá? Eu não vi, mas ele mostra. Exatamente. O que a pessoa precisa fazer nesse momento? Ela tem que procurar um profissional, certo? Sim. Porque sozinha é difícil a pessoa mudar esse cenário, sim, né? Nessas situações a gente precisa realmente de uma ajuda profissional. Porque pensa só, sem se dar conta, você conduziu a sua vida até esse ponto. Entendi. Com situações que você ignorou, às vezes por uma questão até mesmo de querer ser aceito, evitar aquela rejeição do grupo, para fazer pertencimento. Porque a sociedade é cruel nesse sentido, exato, né? Ela cobra isso. E mais do que a sociedade, é a imaginação nossa, né? As nossas fantasias de que eu preciso pertencer àquilo ou àquele outro grupo, e às vezes serei é ali alguém que você adoece. se eu for assim, ou fizer isso, é o padrão que você estabeleceu para você mesma de como eu quero ser na vida, como eu tenho que ser, né? Só que se a gente tira esse tenho que, o peso já cai pela metade. Né? Eu não tenho que nada, eu sou o que eu sou e eu vou fluir dessa forma. Tenho minhas resistências? Tenho as minhas evitações, né? Eu evito certas coisas na minha personalidade, que é uma beleza, né? Mas porque fica meio confortável também, muito né? Confortável, eu não quero cuidar disso, eu sei que eu tenho, mas deixa ali naquela caixinha escondida, exatamente. Né? Entra naquela questão assim do ser aceito, da boa moça, do bom menino, o homem não chora, sabe aquelas coisas que a gente vai ouvindo às vezes dos pais logo cedo, né? Alguns vão aceitar isso como uma verdade, outros nem tanto, são mais saudáveis, né? Conseguem olhar para isso com mais tranquilidade, né? E se revoltam e fazem a vida diferente, né? E que bom, né? Isso é muito bom, um movimento de saúde às vezes, né? E quebrar essa história, né? Porque, queira ou não, eu acho que família acaba sem perceber, por favor, mas trazendo muita coisa lá para os filhos, né? Exatamente. E aí, se você não para analisar, você vai continuar repassando isso para quem vem. E a melhor forma de você passar a limpo a sua história é procurando ajuda profissional, né? Além das atividades físicas, o hobby, o lazer, coisas que te ajudem a se sentir melhor, entra aí também a questão da própria psicoterapia, né? Com um profissional que seja realmente licenciado, feito uma graduação na psicologia, né? Especialista no assunto, que possa realmente te ajudar, né? E por que a gente fala que a psicoterapia ela é importante? Porque o psicólogo ele é treinado para ser neutro naquela história, né? Ele é um olhar de fora que não vai te julgar. Então você pode, num ambiente seguro para você, contar sobre as suas piores coisas e não vai ser julgado. Né? E cuidar disso, né? Porque o que você falou, tem momentos que a gente mexe em coisas assim muito doloridas. Sim. Doloridas. E que se você não tiver, como você falou, com alguém que vai te ajudar, você expõe mais, você traz mais esse problema, né? Expõe mais isso para você. A questão toda que eu vejo é que a dor, ela é inevitável. Sim. Não tem como a gente evitar sentir dor na vida. A gente tenta, e por isso que a gente adoece, né? Mas o sofrimento, ele é uma opção. Você pode olhar para sua dor e lidar com ela de um jeito diferente. Né? Não significa que você vai mudar teu passado, não significa que você vai perdoar eternamente uma pessoa, mas você vai olhar com um jeito diferente, vai, ok, né? Posso seguir em frente. Assimilar, né? E entender o que você vai fazer com isso, da melhor forma possível. E entender, né? que é como se fosse mesmo um gráfico, assim, uma curva, né? São ondas que acontecem na vida. Você vai ter ali a sua assimilação daquele novo modelo, né, de vida, você vai ficar bem com aquilo, né? Vai se acomodar naquilo e uma hora vai vir outra crise para
você lidar, né? E eu acho que é isso que acaba sendo a essência e o bom da vida. Exato. Né? E a maturidade acaba nos auxiliando nisso. Exato. É entender que tem momentos. A vida é feita de momentos. Parece meio jargãozão, assim, né? Tipo, mais uma falando, né? Mas eu acho que fica mais fácil. Né? Com certeza, fica mais fácil Sim. viver quando você tem tanto ou menos peso em relação a essas coisas, né? Ô, Ricardo, a galera aqui tá me fazendo um sinalzinho já, né? Que nós estamos aqui. E olha, tá sendo uma delícia esse assunto, gente. Eu ficaria o maior tempão falando com você sobre. Mas para a gente, se possível, deixar assim, uma mensagem, imaginando que nós falamos lá 2020, 2021, a sensação que eu tenho como pessoa é que nós estamos respirando nesse momento e tentando dizer assim, 2022 vai melhorar. E que vale a pena acreditar nisso. Assim, afinal de contas, por favor, né, sejamos mais otimistas em relação a tudo. Fala um pouquinho para nós, para quem está nos ouvindo, para quem né, acompanha o Ricardo, o que vem aí? Como fazer para esse novo momento? Então, né, eu tinha pensado aqui, né, a gente fala assim, como que entrar com o pé direito em 2022, né? Não esquecendo de levar o esquerdo, né? Porque a gente olha o que é bom, o que vai ser positivo para eu levar para 2022, mas você esquece que a bagagem continua, só vira o ano. Então, a gente precisa realmente se olhar mais, se cuidar mais, né? Dar mais atenção aos sinais que o nosso corpo dá, porque a gente não presta atenção, né? E observar tudo isso e procurar ajuda quando necessário e a tempo de se libertar de um problema maior, né, antes que ele aconteça. Então, para que o futuro seja melhor, a gente precisa realmente confiar que vai ser melhor, mas também, desde já, soltar aquilo que me prende ainda, né, nessa dificuldade, nisso que está travando na minha vida hoje. Né? E viver, né? Isso, exatamente. Viver. E não ter a vergonha de ser feliz. É muito bom. Poeta, né? Sim, exatamente. Pessoal, ficamos por aqui nesse podcast, mais um podcast, né, da Unimed Campo Grande. Cuidar de você, Ricardo. Mais uma vez, gratidão. Uma delícia falar com você, uma leveza. É um tema que eu tenho certeza que faz bem e para todo mundo faz parte do nosso dia a dia. Vamos falar mais, tá? Tá bom, será nosso convidado para mais. A Unimed Campo Grande te agradece. Nos acompanhe, não deixem de nos acompanhar lá nas nossas plataformas digitais. Podcast Cuidar de Você, Unimed Campo Grande.